Oi gente, tudo bem? Você sabia que os sentimentos são traduções e reações do corpo à liberação de substâncias como dopamina, endorfina, serotonina, melatonina, testosterona, dopamina? Essas substâncias são liberadas ou estimuladas por regiões do cérebro como tálamo, hipocampo, lobo frontal. Peraí. Mas é o coração que produz os sentimentos? Se depender das novelas por aí, tem gente que vai passar a vida toda achando isso. Mas não, na verdade o coração é só um dos órgãos afetados por essas substâncias que são liberadas do corpo. Também são afetados por elas o fígado, os rins, os pulmões, pâncreas, estômago, bexiga. O que acontece é que nesses outros locais é muito mais difícil se perceber uma alteração no funcionamento. Já no coração não. O coração acelera, você já sente aquela euforia, aquela palpitação e pronto, acha que é ele que está iniciando as ações. Mas não é não. Tá, mas se o coração não produz sentimento, para que ele serve então? Para bombear sangue. Desculpa estar sendo pouco romântico, mas essa é a função primordial aí do coração. O coração é um dos elementos que compõem aí o nosso sistema circulatório, perfeito? Que vai cuidar da circulação sanguínea. Junto com outros elementos, ele é responsável por fazer então chegar nutrientes aí para todas as células do corpo. O sistema circulatório vai ser composto aí basicamente de 3 elementos: sangue, vasos sanguíneos e o coração. Desses componentes aí, o responsável por efetivamente levar nutrientes e oxigênio para todos os tecidos do corpo é o sangue. Aliás, não é só isso que é transportado no sangue. Ele também vai transportar hormônios, vai transportar células de defesa, vai transportar produtos metabólicos derivados do metabolismo das células para serem excretados pelo organismo e outras cositas más. Esse sangue vai se utilizar então dos vasos sanguíneos para fazer esse transporte para chegar em todos os tecidos do corpo, perfeito? E aí desses vasos sanguíneos a gente pode destacar as artérias, as arteríolas, os capilares, as veias e as vênulas. As artérias são os vasos sanguíneos com maior calibre do nosso corpo. Elas também têm uma parede muscular mais espessa do que as veias, por exemplo. Essas paredes musculares vão ajudar na contração desses vasos para que o sangue flua na circulação normal do corpo. As artérias também têm espécies de válvulas que ajudam o sangue a fluir no sentido correto e evitar esse refluxo do sangue. As arteríolas são ramificações das artérias. São vasos sanguíneos com calibre menor que das artérias e vão levar esse sangue até os capilares. Os capilares são os menores vasos sanguíneos do corpo humano. Estão espalhados aí por todos os tecidos e é neles que vão acontecer as trocas gasosas de nutrientes. É através dele que os nutrientes, os elementos vão ter a passagem da corrente sanguínea para o interior das células. Sendo assim, esses vasos, além de serem minúsculos, ainda têm uma parede bem fina para possibilitar a passagem desses componentes. Os capilares vão se juntar então para formar vênulas, que vão ter a função de levar esse sangue dos capilares até as veias, que são vasos sanguíneos de calibre maior que o das vênulas e têm a função de levar esse sangue de volta para o coração. A gente pode definir então como artérias os vasos sanguíneos através dos quais o sangue flui do coração em direção ao corpo, em direção aos tecidos. E como veias, o contrário, vasos sanguíneos através dos quais o sangue flui dos tecidos de volta para o coração. Muito cuidado ao definir como artéria todo vaso sanguíneo que carrega sangue oxigenado e definir como veia todo vaso sanguíneo que carrega sangue com dióxido de carbono. Existem algumas exceções e a gente vai falar disso daqui a pouco. No coração nós temos então 4 cavidades: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Cada uma dessas câmaras vai receber uma porção de sangue, bombear para a câmara seguinte e bombear para a artéria correspondente. Do lado direito do coração é o lado que recebe o sangue rico em CO2 trazido pelas veias. Esse sangue vai chegar aqui no coração no átrio direito através da veia cava superior, que vai trazer o sangue da circulação dos membros superiores, e a veia cava inferior, que traz o sangue da circulação dos membros inferiores. Esse sangue vai ser bombeado então do átrio direito para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai ser bombeado para o tronco pulmonar. Nesse ponto se inicia o que a gente conhece por pequena circulação. É quando o sangue sai do ventrículo direito e entra no tronco pulmonar, futuramente sendo dividido para as artérias pulmonares. Essa pequena circulação é justamente o que justifica o que eu disse sobre nem toda artéria levar sangue oxigenado e nem toda veia levar sangue com CO2. Porque esse sangue que está saindo aí do ventrículo direito
Para a artéria pulmonar, é um sangue rico em CO2 e ele está passando por uma artéria até chegar nos pulmões. Portanto, classifique sempre como vaso que sai do coração a artéria e não como vaso que só carrega sangue oxigenado. Então vamos lá, pessoal. Nesse esquema aqui, a gente consegue ver, consegue simular aí essa pequena circulação. O sangue está chegando então no átrio direito, passando para o ventrículo direito, e aí a gente inicia essa pequena circulação. Do ventrículo direito ele vai estar sendo direcionado lá para o tronco pulmonar, que vai bifurcar nas artérias pulmonares, vão chegar até os pulmões, vão se ramificar em artérias menores e arteríolas até chegar nos capilares, que é onde acontece a hematose. Perfeito? Depois esses vasos capilares vão afluir em vênulas, que vão afluir em veias maiores, depois chegam nas veias pulmonares e aí retornam ao coração, chegando ao átrio esquerdo. Aqui nessa outra imagem a gente consegue aí justificar melhor o porquê de pequena circulação. A imagem anterior é a mais comum de se encontrar. Ela expressa as veias pulmonares e as artérias pulmonares por caminhos mais longos, como se o pulmão fosse uma coisa longe do coração. Isso acaba distorcendo um pouco a imagem que a gente tem, mas na verdade essa representação aqui é perfeita. Dá pra gente ver como a pequena circulação realmente percorre um caminho muito curto. Os pulmões, eles estão ali ao lado do coração, perfeito? Estão rodeando o coração, fazendo meio que uma fronteira ali. Então essa imagem representa bem aí o que a gente conhece por pequena circulação. Aqui dentro do pulmão a gente consegue identificar então as estruturas, as artérias, as arteríolas, os vasos capilares que depois vão aumentando de tamanho, se tornando vênulas, que se aumentam de tamanho também se tornam veias, até chegar nas veias pulmonares e devolver esse sangue aí já com oxigênio para o coração. Nessa imagem também a gente consegue ver bem evidenciado a diferença da parede muscular do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Dá para notar aqui que o ventrículo esquerdo tem uma parede muscular bem mais espessa, e é justamente por esse motivo. Essa pequena circulação percorre um caminho muito menor, então a força que o ventrículo direito vai fazer para bombear esse sangue para essa circulação é muito menor do que a que o ventrículo esquerdo vai fazer para, no caso, bombear o sangue por todo o restante do corpo. Vale a pena a gente fazer um adendo aqui e falar um pouco mais sobre a hematose, que é o grande evento dessa pequena circulação. A gente observa que a artéria pulmonar vai se ramificando até chegar nos capilares, e esses capilares estão envolvendo os alvéolos, que são as estruturas que tem no final dos bronquíolos, por onde é feita a troca gasosa. Então esses alvéolos estão armazenando aí oxigênio, que foi obtido através da inspiração. Esse oxigênio vai passar através de difusão para os vasos capilares e pelo mesmo processo de difusão, o CO2 que foi trazido pela artéria pulmonar vai sair da corrente sanguínea e vai entrar nos alvéolos. E ao contrário do oxigênio, ele vai ser eliminado pela expiração. Depois que essas moléculas de oxigênio então tiverem passado aí dos alvéolos para os capilares, a circulação vai continuar, os capilares vão afluir em vênulas, depois em veias maiores, até chegar nas veias pulmonares, e aí sim, esse sangue vai chegar todo bonitão lá, cheio de oxigênio, no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo e bumba, vai ser bombeado para o restante do corpo todo. Vale destacar uma pequena correção aqui, para a gente sempre ter cuidado também com todo o material que a gente observa, tá? Neste desenho, nós temos uma representação correta do processo de hematose, mas nós temos aqui uma vênula representada pela cor azul e uma arteríola representada pela cor vermelha. Se vocês observarem aqui nesse alvéolo que está fechado, ficando do lado esquerdo da tela. Qual que é o problema aqui? A gente tem que lembrar sempre que esse sangue que chega ao pulmão é um sangue cheio de CO2, só que ele chega por uma artéria. Então aqui no caso, no lugar dessa vênula, deveria estar uma arteríola. E no outro lado, o contrário. Ali onde está representado na cor vermelha, deveria estar uma vênula, que é quem leva esse sangue aí oxigenado de volta para o coração. Então, muito cuidado. Se a gente tiver que resumir, então a pequena circulação vai ser composta pelo ventrículo direito, artéria pulmonar, veias pulmonares e átrio esquerdo. Enquanto que a grande circulação, ventrículo esquerdo, artéria aorta, arteríolas, capilares, vênulas, veias, veia cava e átrio direito. Depois que esse sangue saiu pela artéria aorta, ele vai abastecer os tecidos. Nos tecidos, quando chegar lá nos capilares, vai ter a troca gasosa de novo,
Esse sangue que saiu aí do coração, então saiu do ventrículo esquerdo com oxigênio e nutrientes, vai chegar nos tecidos, vai deixar o oxigênio que for necessário e os nutrientes para as células e vai voltar aí pelos capilares, vão afluir nas vênulas, as vênulas vão afluir em veias, trazendo esse sangue de volta para o coração com produtos aí do metabolismo das células para ser excretados pelo corpo. É importante salientar também que para que esse processo se mantenha, é necessário manter a constância da pressão arterial, que vai ser regulada aí basicamente pelos mesmos 3 elementos que compõem a circulação sanguínea. Nós temos então aqui como componentes que podem influenciar na pressão arterial o volume de líquido circulante, que é o sangue, o diâmetro dos vasos sanguíneos e a força de contração da bomba cardíaca, que é o coração. O próprio corpo tem mecanismos para manter essa pressão arterial constante. Os rins são responsáveis por manter o volume de líquido circulante. E esse é um órgão muito importante na regulação da pressão arterial também. Quando a nossa pressão arterial abaixa, o rim pode usar um mecanismo conhecido como sistema renina-angiotensina, que nada mais é do que o estímulo através de alguns hormônios e enzimas para que haja no próprio rim uma retenção maior de líquido e também uma retenção maior de soluto. Esse sistema também vai causar vasoconstrição de alguns vasos sanguíneos, principalmente a arteríola aferente. Mas esse assunto é bastante complexo, é um assunto para a gente tratar melhor, com mais calma em um outro momento. O importante agora é saber que é um mecanismo utilizado aí para reequilibrar a pressão arterial que vem a baixar por algum motivo. E eu já ia me esquecendo também de outros componentes que são as linfas e os dutos linfáticos. Sendo esses ductos linfáticos, então, semelhantes aos vasos sanguíneos, só que de calibre bem menor, e a linfa é um líquido que circula por dentro desses ductos linfáticos. Não dá para deixar eles de fora também, porque eles vão ajudar na circulação recolhendo substâncias que ficam perdidas no interstício e devolvendo isso aí para a circulação sanguínea, para a grande circulação, se conectando às veias subclávias e às jugulares. As substâncias que eles vão trazer, então, e devolver à grande circulação, vão ser reaproveitadas ou excretadas pelo organismo. Ufa! Tá boa. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas, a trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse tema. Não é um tema fácil, é um tema pesado, mas é um tema bastante importante aí no estudo de anatomia e fisiologia. Vejo vocês numa próxima. Até breve. Tchau, tchau.